Assista agora o programa Mais Cidadão. Muito boa tarde, amigos e amigas do nosso programa Mais Cidadão. Como é que vocês passaram a semana? Preparados para conferir as nossas atrações de hoje? É sempre uma grande alegria e satisfação esse nosso encontro semanal, para mim e para Silvia Coelho. E graças à sua participação, a nossa audiência cresce cada vez mais. Muito obrigado e vamos lá! Pessoal, vamos falar um pouco sobre saúde? Nós vivemos, como vocês sabem, cada vez mais em um ambiente urbanizado, com pouco contato com a natureza e com os animais. Esse novo modelo de vida afeta muitas vezes o nosso corpo, deixando o nosso sistema imunológico mais frágil e mais exposto aos vírus e bactérias, o que acaba resultando em diversas doenças e alergias. Mas você sabe o que é o sistema imunológico? Sabe como ele funciona e o que fazer para fortalecer esse sistema no combate a micro-organismos invasores que acabam provocando as doenças? Para esclarecer todas essas questões, eu entrevistei a médica Mônica de Freitas Leitão, especialista em imunologia. A entrevista foi muito proveitosa, vocês vão ver. E tem mais, pessoal. Logo após os comerciais, no bloco Sabor Cidadão, mais uma receita com a nossa querida chefe Silvia Coelho. Dessa vez uma sugestão para agradar a garotada no Dia das Crianças. Vocês vão aprender a preparar os famosos cake pops, deliciosos bolinhos no palito. Daqui a pouquinho, não deixe de conferir. Assista agora a minha entrevista com a médica Mônica de Freitas Leitão e entenda tudo sobre o sistema imunológico, aquele que evita as doenças. Confira! Bom, pessoal, mais uma vez o programa Mais Cidadão fala sobre saúde, a sua saúde e a dos seus entes queridos. Quantas vezes a gente ouve dizer tem bactéria no meio ambiente, tem vírus, tem fungos que atacam as pessoas? E por que as pessoas às vezes ficam doentes e na maior parte das vezes não ficam doentes e acabam sendo imunes à agressão desses micro-organismos? Quem no corpo da gente é responsável para nos deixar imunes? É o sistema imunológico. Eu não sou médico, não sei falar adequadamente sobre isso, mas a doutora Mônica de Freitas Leitão, craque nesse assunto, vai nos ajudar a compreender o que é esse mecanismo. Tudo bom, doutora Mônica? Tudo bem, boa tarde, obrigada pelo convite de estar aqui. Eu é que agradeço. Aqui na Clínica Rádio vocês tratam de muitas questões, entre elas o combate à doença. Como é que o organismo se prepara para estar contra esses agressores e ficar imune e, portanto, são contra essas doenças? Na verdade, o sistema imune ele é um sistema formado por células e por alguns órgãos de defesa do tipo a pele, as mucosas. E o combate a esses agentes, vírus, bactérias, acontece logo ao nascimento e vai amadurecendo conforme o passar da idade do indivíduo. Então nós temos já um sistema imune já bem formado ao nascimento que vai se aprimorando conforme o contato com esses agentes agressores e vai se tornando cada vez mais capaz de rapidamente eliminar esses agentes e deixar o nosso sistema, nosso organismo livre de doenças. Bom, a senhora falou desde o nascimento. Eu ouço dizer que às vezes quando o parto é normal, a criança já tem contato com bactérias, não é? E portanto já começa ali a formação do seu processo imunológico. É verdade isso ou tanto faz o parto ser o parto normal ou por cesárea, essa capacidade de criar a sua imunidade vai se dar normalmente a partir da amamentação ou do contato mesmo com os outros seres humanos? Na verdade, quanto mais próximo do natural, melhor o desenvolvimento do sistema imune. O fato do parto normal, o parto natural, já faz com que o bebê tenha contato com bactérias, vírus
que são próprios da natureza do indivíduo. Certo. E ele acaba também tendo um desenvolvimento do sistema de defesa melhor. E o fato da amamentação, com certeza, a gente não pode deixar de falar, porque o leite materno tem defesa pronta para o bebê por um período enquanto dure o leite materno. Tá, e quando a criança, por um acaso, acaba, por uma razão ou outra, não se amamentando no tempo certo, ou não chegou a 6 ou 8 meses, ou então a mãe, por uma outra razão, acaba não tendo leite e essa amamentação não acontece. A criança fica prejudicada ou ao longo do tempo ela vai recuperar suas forças e sua capacidade de enfrentar as doenças? Na verdade, a criança que não recebe o leite materno fica prejudicada. Do ponto de vista de defesa, para vírus, para bactérias, aumento das doenças respiratórias, doenças intestinais. E, além disso, a questão da facilidade em se desenvolver uma alergia alimentar quando o leite materno é interrompido precocemente. Entendi. Quanto mais precoce a interrupção desse leite materno, maior o risco de uma alergia alimentar. Falamos de amamentação. Depois tem a alimentação normal da pessoa ao longo da vida. Hoje nós temos esses fast foods, essas comidas rápidas, em que você come um excesso de carboidrato, de gorduras e tudo mais, com poucos nutrientes. Essa alimentação, ainda feita às pressas, você correndo para lá e para cá, afeta o sistema imune do organismo? Na verdade, afeta por 2 motivos. Primeiro é porque a ingesta de alimentos industrializados não é benéfica. Certo. Os alimentos naturais, sem corantes, sem conservantes, eles são muito mais bem aceitos pelo nosso organismo e desencadeiam uma resposta de defesa mais adequada. Além do que o fato do aditivo alimentar facilitar alergias e também o aditivo alimentar ou as dietas ricas em carboidrato predispõem à obesidade infantil. E hoje a gente sabe que é um problema sério de saúde. E a obesidade infantil hoje é considerada uma doença inflamatória que dificulta uma resposta imune adequada. Tá certo. Bom, é claro que a cada dia que passa, nós temos uma sociedade com mais pessoas, mais agressão, mais poluentes e, por essa razão, mais gente atacando o ser humano, querendo que ele fique doente. E, é claro, ele vai se proteger. Existem hoje técnicas que os médicos sabem para viabilizar uma melhor saúde. No caso das vitaminas, por exemplo, tem gente que toma vitamina adoidado e de um tipo do outro e acaba até com sobrecarga. Eu queria saber, essa vitamina artificial, ela acaba ajudando ou é melhor aquela vitamina que você ingere a partir dos próprios alimentos? Na verdade, sempre o melhor é uma dieta equilibrada e as vitaminas serem oferecidas para o nosso organismo naturalmente. Naturalmente. Em casos de deficiências específicas, as vitaminas devem ser repostas por orientação médica. Mas certo. Realmente o uso abusivo de vitaminas, não só vitaminas, mas medicamentos, é mais danoso para o nosso organismo do que benéfico. Não devem ser usadas. Porque existe uma indústria da vitamina, você vai se bombar, você vai tomar esses complexos vitamínicos e tal, e os médicos, meus amigos, falam, não precisa nada disso, você tem uma boa alimentação, coma verdura, coma carne, proteínas e faz uma alimentação balanceada que é melhor para você. É isso mesmo, então? É isso mesmo. Para o sistema imune, para a nossa defesa estar funcionando, nós temos que ter um equilíbrio entre alimentação, horas de sono e uma qualidade de vida com um nível de estresse e ansiedade bem controlado. Qual é a função do esporte, essa prática, para melhorar o sistema imune do organismo? Além do benefício da prática de esporte, diminuir a obesidade, melhorar tônus muscular, a prática de esporte tem um mecanismo indireto no sistema imune, que é o momento do bem-estar, é o momento do prazer, é a hora onde a gente está fazendo coisas para nós mesmos. E isso tudo melhora muito, tanto a questão física, o desenvolvimento do sistema imune, quanto também a questão emocional. Quer dizer, a minha autoestima melhora. Certo. E por causa disso o sistema imune acaba melhorando indiretamente. Doutora Mônica, às vezes a gente ouve dizer que tem crianças diabéticas com uma idade muito tenra.
Crianças com triglicérides, com colesterol alto, com uma taxa de gordura grande no sangue e que acaba prejudicando a criança, e os alimentos gerando alergias e tudo mais. Por que está acontecendo isso? Antes não tinha isso. Existem alguns estudos mostrando que houve uma mudança da colonização de bactérias no organismo e as bactérias de antigamente já não são as bactérias atuais. Por quê? Certo. Por causa da urbanização, da falta do contato com a natureza, falta do contato com animais. Certo. Então essa mudança para uma bactéria não protetora, que é a bactéria do mundo atual, do mundo urbanizado, de civilização, asfalto Certo. e falta de natureza, está predispondo a algumas doenças. Dentre elas, um aumento nas doenças alérgicas, aumento nas doenças reumatológicas e aumento do risco de câncer. Porque eu me lembro, quando a gente era moleque, faz tempo, né? A gente saía de casa de manhã e voltava de noite. Nossos pais, primeiro, não sabiam onde a gente ia. Quer dizer, existia uma confiança total. Segundo lugar, a gente andava de carrinho, construía as coisas, tinha contato com o chão, com as coisas sujas. Quer dizer, a nossa imunidade foi aumentando. A gente ficava doente também, mas cada vez que ficava doente, nem existiam esses antibióticos. O organismo tinha que dar conta de combater aquele micro-organismo. Eu pergunto, os pais hoje têm que deixar um pouco os filhos, conviver um pouco com esses ataques? Ou ele tem que ser um pai e uma mãe protetores que acabam não deixando a criança nem conviver com essa sujeira que acaba depois representando um fator de defesa para o organismo? Na verdade, a sujeira natural, que é o contato com natureza, bicho, planta, o fato de brincar na terra, brincar no chão, sem sapato, Certo. é uma coisa extremamente saudável que facilita o desenvolvimento natural do sistema de defesa. Tá certo. A criança que é poupada disso, que é a criança urbanizada, que mora em prédio, que não tem contato com animais de estimação, que não tem contato com essa natureza de convívio, acaba tendo mais doenças alérgicas, acaba ficando com comprometimento no sistema imune. Bom, e o que dentro desse sistema imune faz com que haja um mecanismo de defesa, essa barreira contra essas bactérias, fungos, vírus, etc. O que tem dentro do nosso organismo e o que nós temos que fazer para viabilizar com que essa barreira efetivamente funcione? Na verdade, o sistema de defesa ele é formado por vários órgãos, células e tecidos. Nós sabemos da importância da integridade da pele, que é o maior órgão do corpo humano. Que é o maior órgão do corpo humano e de defesa. Certo. Da importância da integridade do trato intestinal, que é onde nós ingerimos uma grande quantidade de vírus, bactérias. E também da importância da integridade das células do sistema imune, que na verdade elas caminham pelo fluxo sanguíneo nosso como se fossem verdadeiros exércitos. E continuadamente estão se defendendo. Tentando identificar quem é o atacante. Isso, justamente como um exército armado. E prontamente vão estar eliminando aquele vírus ou aquela bactéria antes mesmo que o indivíduo perceba sintomas. Bom, no futebol, que todo mundo está acostumado, no basquete e no vôlei, existe o atacante e o que defende. O que defende, se ele ficar parado, o atacante dá uns dribles e chega no gol. Então, o sistema de defesa nunca pode estar parado. É o sangue que faz essa circulação, faz os tecidos viverem. Dentro dos tecidos, a gente tem as células que combatem, é isso? É isso mesmo. Nós temos células localizadas no tecido, que estão prontas para defender, e nós temos células em circulação que rapidamente chegam aonde tem um agente agressor. Tá certo. Me fala uma coisa, tem gente que tem uma capacidade de combate aos agressores muito grande. Por exemplo, até no caso do HPV, no caso do vírus da AIDS, etc. Tem gente que já se detectou que elas acabam combatendo mesmo sem remédio e outras acabam ficando doentes. Qual é essa diferença? Por que algumas pessoas, mesmo sem vacina, acabam tendo a capacidade de combate e a outra de jeito nenhum? Na verdade, como nós já dissemos, para o sistema imune funcionar, é importante que o organismo esteja equilibrado. Então, o equilíbrio do sistema imune, do ponto de vista de alimentação, sono,
qualidade de vida é fundamental. Certo. Existem alguns estudos mostrando que tem algumas pessoas realmente mais resistentes e parece que está relacionado à genética. A genética. Então, por exemplo, no caso do HIV, tem casos já de pacientes com mais de 10 anos que não manifestaram a doença. E tiveram contato com ela. tiveram contato com o E vírus. outros com menos tempo acabam revelando a doença. Sim, e foi visto em pesquisa que existe uma célula específica que não está presente, na verdade é uma proteína que não está presente na célula que protege aquele indivíduo da infecção pelo vírus. E são coisas muito particulares, Tá certo. mas a grosso modo o importante é a qualidade de vida, é o Tá equilíbrio entre todos os fatores que levam a gente ao bem-estar. Bom, todo mundo viu que aqui, se a gente for falar de doença e de resistência à doença, nós vamos ficar horas conversando. Nós tivemos um prazer muito grande de conversar com a doutora Mônica Freitas Leitão, aqui da Clínica Rádio. Conheci o pai dela, um biólogo sensacional, um ser humano que trabalhou para a ciência, trabalhou como ninguém para construir o arcabouço que hoje chamamos de meio ambiente, defesa do meio ambiente. Ele foi precursor disso. Quando ninguém falava disso, ele já escrevia e pesquisava sobre isso. Então, meus parabéns a você. Obrigada. Sei que você se emocionou Muito. pelo seu pai, uma pessoa que eu conheci desde menino, e eu quero que você saiba que o que você faz aqui tem muito da personalidade dele e do que ele legou para você, Obrigada. que é a resistência a favor da vida. Obrigada, e eu só posso agradecer, e realmente eu acho que a experiência do meio ambiente veio a somar com aquele conhecimento que eu tive agora do sistema imune. Obrigada.